Donald Trump obteve uma vitória bastante expressiva, eu disse aqui esmagadora, no dia do resultado eleitoral ali na madrugada de ontem. Alguns até questionaram, como assim esmagadora? Realmente esmagadora. Nós tivemos que Trump, no caso, o Partido Republicano levou não somente a presidência, no colégio eleitoral e no número do voto popular. Nós temos que, além disso, o Partido Republicano leva o Senado e também a Casa Representativa. Ou seja, nós tivemos uma vitória muito expressiva do Partido Republicano como um todo. Agora, por que Donald Trump venceu? Esse é um ponto muito importante para compreendermos e, de certa maneira, à medida que nós compreendemos isso, nós entendemos um pouco para onde tende a ir os Estados Unidos, porque o que deu base e sustentação à eleição de Trump certamente o encoraja para que Donald Trump tome as medidas que pretende tomar aí no que se refere à sua política interna e também no que se refere à sua política externa. Bem, então a primeira coisa importante que nós temos que ter em conta é que Trump venceu porque as eleições em 2024 foram diferentes das eleições de 2020. De modo que o voto antecipado, houve um pedido de maneira muito incisiva por parte do Donald Trump que houvesse, por parte do eleitorado americano que vota no Trump, que fossem votar antecipadamente, o que não é uma tradição ali do Partido Republicano, porque parte expressiva da população que vota no Partido Republicano não vota antecipadamente, vota no mesmo dia, né? E no mesmo dia da eleição, no caso, no dia de fato da eleição. E muitas vezes as filas longas e tal, aparece alguma coisa mais interessante para fazer, a pessoa acaba nem votando, não é? É desestimulada a votar. Nesse ano não ocorreu isso, nós tivemos ali um incentivo bem expressivo por parte do Partido Republicano, Donald Trump, para que a população fosse votar antecipadamente, assim como é muito comum junto ao Partido Democrata. Tanto é que nós nem temos foto da Kamala Harris indo votar no dia da eleição, porque ela votou anteriormente e votou pelo correio, o que também não é uma prática ali do Partido Republicano, isto de modo geral, né, gente? Tanto é que quando nós tivemos os resultados saindo ali da população que já votava antecipadamente, nós tínhamos um seguinte cenário. Alguns apontando, não, o Partido Republicano já tem ali os seus eleitores indo votar antecipadamente, e talvez isso diminua o número de eleitores, portanto, que votaria no dia da eleição como um todo, no dia oficial da eleição. Entretanto, não foi isso que aconteceu, não é? Então, a gente tem que um segundo tipo de eleitorado nos Estados Unidos, por parte do Partido Republicano, passou a votar agora em 2024, que é votar antecipadamente. Esse é um ponto importante, o que expressa a força do Donald Trump, né? Então esse é um aspecto bem curioso, que mostra uma mudança de comportamento e assim por diante, né? Além disso, nós temos também os fatores ligados à campanha. O Donald Trump liderava a campanha dentro do Partido Republicano e não havia nenhum candidato que, no mínimo, arranhasse durante boa parte ali das prévias, das primárias, a posição do Trump como favorito para ser o candidato do Partido Republicano. O Ron DeSantis, que é o governador da Flórida, é quem foi cotado em alguma medida para que fosse ali um candidato forte no Partido Republicano, mas ele não tem a mesma força que Donald Trump. E após a terceira primária, o Ron DeSantis acabou já desistindo da candidatura, e quem ficou vivo, digamos assim, na campanha, e foi até um pouco mais longe, foi a Nikki Haley. Mesmo assim, após a super terça, ela acabou desistindo, porque anteriormente a super terça ela perde ali na Carolina do Norte, que é o estado de onde ela foi governadora, e assim por diante, né? Então foi se consolidando de maneira bem expressiva o nome de Donald Trump como, sim, o principal candidato do Partido Republicano para concorrer à presidência, e assim foi, e o resto é história, nós sabemos, né? Então, o outro motivo é a força do Donald Trump junto ao Partido Republicano e, além disso, a força popular que o Trump tem, até porque em 2020 ele teve um número expressivo de votos, não é? Não foi eleito, é verdade e tal, porém é a maior força política dos Estados Unidos, é Donald Trump, desde 2020. Eu falo sobre isso com os nossos alunos da nossa comunidade geopolítica, sempre quando o assunto é a eleição dos Estados Unidos. E se provou novamente
que Donald Trump é a maior expressão política dos Estados Unidos no atual momento. É só olharmos o quanto foi vitoriosa aí a candidatura do Trump. Então, houve, por parte do Partido Republicano, Donald Trump, um trabalhar, digamos assim, para que o Trump fosse o candidato, permanecesse como o candidato e venceu as primárias, enfim. E, além do mais, o Partido Republicano aí tendo um eleitor votando antecipadamente, o que é comum no Partido Democrata. Agora, do outro lado, nós tínhamos um candidato enfraquecido que demonstrava dificuldade de compreender o que estava acontecendo, ok? No caso do Joe Biden. Havendo, portanto, muitas críticas em relação à postura do Biden, o Biden chegou a cumprimentar o Zelensky chamando-no de Putin, referindo-se a Kamala Harris, chamando-a de Donald Trump. Então, diante do eleitorado, do cidadão ainda que democrata, fica difícil votar no Joe Biden. Então, o Donald Trump já aparecia como o favorito no processo eleitoral quando apareceu o nome dele e o nome de Joe Biden, embora muito se discutia no Partido Democrata que o Joe Biden seria o único candidato que teria chances de vencer Donald Trump e assim por diante. Porém, após o debate, nós tivemos ali de maneira muito clara o quanto o Biden tem dificuldade, ok, de se manter concentrado, de dar respostas objetivas. Durante boa parte do debate houve muita evasão de perguntas por parte do Biden, demonstrando sua fragilidade, sua idade e assim por diante, não é? De modo, então, que na sequência nós tivemos a escolha da Kamala Harris, a candidata para concorrer à eleição, porque entendeu-se ali como algo natural, né? Embora as primárias no Partido Democrata não aconteceram, dando a ela o direito de concorrer, embora fizeram ali uma semi-primária para que ela fosse a candidata, até porque seria o nome mais conhecido do Partido Democrata, até porque conhecido dentro dos Estados Unidos, né? Até porque a vice-presidente, enfim, embora uma vice-presidente que não teve uma participação mais significativa no contexto do governo Biden, pelo menos esta é uma crítica bem firme que se faz contra ela. Então ela já veio como uma candidata meio arranjada de última hora, então já veio fraca, embora as pesquisas mostrassem, logo quando a Kamala Harris chega para concorrer às eleições, de que ela estava à frente, de que inclusive ela tinha maior intenção de voto do que Donald Trump, não é? E, entretanto, ao longo das semanas ela foi desidratando, caso as pesquisas tenham acertado que ela realmente tinha tanta intenção de voto assim. Quando nós olhamos o atual resultado eleitoral, nós vemos que não, né? Que Kamala Harris talvez tenha pesquisas que colocava seu nome ali à frente em certas regiões, quando na verdade não estava. O caso notável é da última semana, ali faltando 4 dias para a eleição, uma pesquisa em Iowa que trouxe Kamala Harris na frente do Trump. É um partido, aliás, é um estado profundamente, estado profundamente republicano, não é? De modo que quem conhece e acompanha as eleições nos Estados Unidos sabe que dificilmente o Partido Democrata teria chances naquele estado. E o resultado eleitoral evidenciou isso claramente, não é? E há até as teorias aí, né, teoria da conspiração, etc. Mas o fato é que o cidadão, quando visualiza ali, o cidadão comum, né, pera lá, mas a Kamala Harris vai vencer, então nem vou votar, né? Ou o Trump vai vencer, eu nem vou votar. Então as pesquisas têm um peso muito grande na decisão do eleitor, certo? Até porque o voto dele não vai fazer diferença, ele tem mais o que fazer, e convenhamos. Aqui nós acompanhamos as questões da geopolítica e tal, nós gostamos de compreender, entender o que está acontecendo no mundo, enfim, esse é um ponto importante, né? Mas o cidadão comum tem mais o que se importar, tem o futebol, tem o futebol americano, no caso dos Estados Unidos o basquete, outras coisas mais interessantes para dar atenção, né? No caso do Brasil, o futebol, o churrasco do final de semana é algo mais interessante do que ficar preocupado ali, em quais capitais o partido A ou B ganhou, no caso do Brasil, né, na última eleição. Isso de maneira geral, né? Não faz parte da vida da pessoa ficar discutindo isso, entendendo, ok? Ela entende, discute um pouco, mas não é o que faz ela, enfim, não é um hobby, não é algo que interessa a maior parte das pessoas, a análise e a atenção da política no dia a dia, né? No nosso caso aqui é a questão de trabalho, né?
e vocês que acompanham porque gostam, tem interesse intelectual, enfim, é diferente. Então, Donald Trump, talvez as pesquisas quando mostraram Kamala Harris na frente do Trump, em algumas regiões eram pesquisas que não estavam corretas, fica a dúvida, né? Agora, uma das pesquisas ali que saiu nas vésperas da eleição deu conta de que o Trump levaria os 7 estados-chave que estavam em disputa. E realmente, hoje é dia 7 de novembro, o resultado eleitoral ainda não saiu na Nevada e no Arizona, porém, Donald Trump está na frente nesses estados. E provavelmente vai vencer pelo menos um deles, né? Vamos observar daqui a pouco, tá? Então, nós tínhamos que Donald Trump era o candidato favorito. Do outro lado, nós temos um governo fraco por vários motivos, aparentemente físicos, não é? E a questão do desastre de Joe Biden na questão da política internacional, ok? A questão do Afeganistão, que foi uma saída bastante ruim para os Estados Unidos, do modo como foi feita, demonstrou uma enorme fraqueza. Foram 20 anos dentro do Afeganistão e em uma semana o Talibã voltou a dominar as regiões afegãs e o governo mudou a bandeira, mudou toda a estrutura da organização social no Afeganistão em uma semana, certo? Então foram 20 anos para nada da posição da presença dos Estados Unidos no Afeganistão, que perderam o país, perderam base aérea, perderam equipamentos militares, e isto foi uma derrota para o Biden, certamente. Então qualquer candidato do Partido Democrata teria dificuldade de lidar com isso, né? Porque é algo que mancha, de certa maneira, o poderio americano, blá blá blá, vamos falar que não, os Estados Unidos não tem tanto poder assim, mas o fato é que, para o eleitor americano, em alguma medida, isso mancha a visão dos Estados Unidos no mundo. E mancha mesmo, e é verdade, né? Ainda que não tenham tanto poder assim conforme alguns dizem, né? Não sei. É controverso esse assunto, tem muitas interpretações, né? Agora, além da questão da política internacional, no Afeganistão existem outros vários assuntos que evidenciaram, de certa maneira, uma fraqueza do governo Biden barra Kamala Harris. E aqui está uma coisa, né? Porque a Kamala Harris, ela tenta se descolar um pouco do governo Biden no processo eleitoral, quando ela é a candidata, mas não deu certo. Todo mundo sabe que ela é a mulher, não é por trás do Biden, digamos assim, que era a vice-presidente dos Estados Unidos, então ela tem uma participação nisso. Tá bom? Por mais que seja coadjuvante, ela tem a participação e não conseguiu descolar da figura dela. Então é um motivo de fraqueza do governo americano na questão da guerra entre Rússia e Ucrânia, nos distúrbios no Oriente Médio, a questão do Irã e assim por diante. Não é? Então vários fatores aí nós podemos visualizar na questão internacional que demonstram problema para a administração Joe Biden barra Kamala Harris, ok? Então, olhando nesse cenário, agora, onde nós questionamos um pouco aí se as pesquisas estavam realmente lendo a realidade da maneira mais correta, passado aí 2 dias da eleição, já nos permite compreender que o caminho do Donald Trump era muito mais fácil, ou indicava que ele realmente seria o candidato vencedor. Por que ficou bagunçado? Por conta das pesquisas. Só que as pesquisas erraram e bastante, mais uma vez, conforme nós observamos. Porque o Donald Trump vence também no colégio eleitoral e, no caso, a dupla vitória no colégio eleitoral e no voto popular. Uma diferença de 5 milhões de votos. Tem diminuído um pouco à medida que vão saindo os votos da Califórnia, os votos ali, mesmo em Nevada e no Arizona, vai diminuindo um pouco, né? Mas mesmo assim, pelo menos uns 3 milhões a mais de votos Donald Trump terá em relação a Kamala Harris, né? Então as pesquisas, quando traziam as informações que a Kamala Harris teria vantagem de 0,3 pontos em algum estado-chave, ou estava empatada tecnicamente, não dava para ter uma noção mais clara do que estava acontecendo, quando na verdade Trump vence em estados chaves ali com uma diferença bem superior à margem de erro, né? Então o caminho estava consolidado por Trump de certa maneira, né? Mas nós não conseguíamos observar isso da maneira mais clara possível, né? Então, conforme eu disse, eu reitero, a pesquisa do Atlas Intel, parece que a do Telegraph também, trouxeram ali a realidade do que seria o resultado eleitoral. Donald Trump vencendo nos 7 estados-chaves, ok? No caso, estados pêndulos, tá certo? Que foi o que aconteceu. Vamos observar aqui o mapa de como foi o resultado eleitoral em 2016.
Vejamos aqui no mapa, né, como o Donald Trump foi vitorioso naquele ano contra naquele contexto a Hillary Clinton, né? Em 2016, então esse primeiro mapa aqui, ó, é de 2016, tá? O Trump venceu no estado de Wisconsin e de Michigan, esses dois estados aqui, ó, do Nordeste americano, do cinturão de ferro, assim chamado, né? Desculpem, cinturão da ferrugem, por conta da perda de parque industrial, de atividade econômica importante nesta região, né? Então, em 2016, o Trump foi vitorioso nesta região, tá? E também venceu a Pensilvânia, certo? O que rompeu um histórico significativo de vitórias do Partido Democrata nesta região, certo? Historicamente, esta região ligada fortemente ao sindicalismo, ao trabalhismo, ao Partido Democrata, enfim, certo? Mas Trump venceu nesses estados. Lembrando aí que vermelho significa justamente o partido do Donald Trump. Quando olhamos para a eleição de 2020, Donald Trump perdeu em Wisconsin, no Michigan e também ali na Pensilvânia, certo? E mais ainda, Donald Trump perdeu outros dois estados que ele ganhou em 2016. Em 2020, Donald Trump perde aqui, ó, vejam vocês, aqui, ó, 16 pontos para o Biden, né, 16 delegados. Biden azul, tá bem? Então Trump perde a Geórgia em 2016, desculpa, em 2020, mas ele havia ganhado em 2016. Em outro estado que o Trump venceu lá, os 11 delegados aqui, no Arizona, em 2020 ele perde no Arizona, tudo bem? Então, a derrota do Trump se deveu a ele ter perdido todos esses estados que ele havia ganho lá em 2016, tá? Agora, o resultado eleitoral de 2024 é um resultado eleitoral onde Donald Trump venceu nesses estados, conforme nós podemos observar. A projeção aí da Associated Press, a gente visualiza Donald Trump vencendo no estado de Wisconsin, ok? 99% das urnas apuradas, Donald Trump com 49,7%, Kamala Harris com 48,8%, ok? Bem apertado. Agora, Michigan, ok? Uma diferença de meio ponto percentual, tá? Donald Trump vencendo em Michigan também, tá bom? Vocês visualizam aí, certo? Os números. Eu vou até aumentar para vocês os mapas para que vocês visualizem, tá? Aqui na Pensilvânia, uma diferença de 2 pontos percentuais. Donald Trump com 3.400.000 votos e Kamala Harris com 3.300.000 votos, ok? Diferença de 2 pontos, uma diferença maior em relação a Wisconsin e também Michigan, tá? No caso de Wisconsin, Michigan, a questão do trabalho, a questão do eleitor que perdeu o emprego, que a indústria foi embora, o discurso do MAGA e assim por diante, é algo que nos permite compreender a vitória de Donald Trump nesta região, né? No caso ainda, no estado ali do norte, que nós vamos visualizar, ok? O estado do Michigan, nós temos as comunidades muçulmanas, onde o governo Biden certamente perdeu muitos eleitores ali, justamente por causa das guerras no Oriente Médio, enfim, o modo da posição dos Estados Unidos. E Donald Trump voltou a vencer na Geórgia, né? Nós vemos aí Donald Trump com 2.600.000 votos e Kamala Harris com 2.500.000 votos, ok? Donald Trump sendo eleito na Geórgia, recuperando ali o que ele havia perdido, tá? Então, em 4 estados nós vemos aqui, Donald Trump perdeu em 2020 e venceu em 2024. O Arizona, Donald Trump está na frente, talvez será o vencedor aqui, a Kamala Harris não tem, né, não sei, matematicamente ela pode virar, né? Mas Donald Trump está na frente, está bem à frente, ok? Uma diferença aí uma diferença expressiva do Donald Trump, não é? A Kamala Harris para vencer aqui no Arizona, ela precisa de pelo menos 200.000 votos, ou seja, de todos os 350.000 votos que faltam no Arizona ainda serem contados, ela teria que levar todos, não é? Então a chance aqui da Kamala Harris no Arizona é bem pequena. E por fim, em Nevada, 90% das urnas apuradas, enfim, né?
E aqui Donald Trump lidera com uma certa vantagem de 51% para 47%, não é? Então Kamala Harris aqui também teria que ganhar boa parte ali dos votos que ainda faltam a ser apurados. Então, não é exagero nós cravarmos que Donald Trump vai levar sim os 7 estados pêndulos, né? Agora, por que a Kamala Harris perde, né? Essa é uma outra pergunta importante. Provavelmente pela falta de força que nunca teve na sua campanha, certo? Quando nós olhamos para as pesquisas e questionamos, né, que ela teria um favoritismo gigante, assim, enfim. E outro fator que leva à derrota do Partido Democrata foi o atentado contra o Donald Trump, certo? O atentado contra o Donald Trump é muito doido isso, porque o pessoal falando no Brasil, até o Haddad, né, imbecil de marca maior, não, porque o mundo vai ficar mais violento, né? Gente, quem chamou eleitor de lixo foi o Joe Biden, que se referiu ao eleitor do Donald Trump de lixo, faltando ali 2 dias para a eleição. Né? O Donald Trump pegou o caminhão de lixo, foi dirigir o caminhão de lixo para tirar um sarro, né? E quem tentou matar Donald Trump? É uma pergunta, não uma vez, mais de uma vez. E é sempre assim, a violência é perpetrada contra certas figuras e elas são as acusadas de serem as violentas, né? Enfim, então é curioso. Então, o atentado contra o Donald Trump e a arrogância do Joe Biden, do Partido Democrata, em boa medida também, junto ao eleitorado, ao cidadão comum, enfim, é algo que também está na conta da derrota da Kamala Harris. Além disso, Kamala Harris, em um dos eventos, alguém falou Jesus Cristo é Nosso Senhor, e ela, de maneira estúpida, não é? Diz que a pessoa ali estava no comício errado. Então, gente, era uma candidatura marcada para perder. Vamos acompanhar como serão esses 4 anos de governo Donald Trump. Tomara que, em questões de paz, tenhamos paz na Europa, na África, na região norte, sobretudo, e no Oriente Médio. Mas é isso. Respeita a geografia, curta o nosso vídeo, compartilhe e conheça a nossa comunidade geopolítica. O link está na descrição do nosso vídeo. Até mais. Tchau, pessoal.